Queridos irmãos, é com grande prazer estar aqui estudando com vocês as parábolas ditas pelo nosso Mestre Jesus. Usaremos como base o livro Parábolas e Ensinos de Jesus pelo Espírito Caibar Schutel e faremos a complementação com o livro Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, o livro 2, Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 1. E o tema do dia é Parábola do Semeador. Parábola do Semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábola: Saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos, e sufocaram-na. E outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto a 100 por 1. Dizendo isso, exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava esta parábola. Respondeu-lhe Jesus: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. O sentido da parábola é este: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e o seu fruto não amadurece. E a que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9, Marcos capítulo 4, versículo de 1 a 9, Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 15. A parábola do semeador é a parábola das parábolas. Sintetiza os caracteres predominantes de todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais. Pelo enredo do discurso, vemos aqueles que, em face da palavra de Deus, são, entre aspas, beiras de caminho, onde passam todas as ideias grandiosas como gentes nas estradas, sem gravarem nenhuma delas. São, entre aspas, pedras impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais, e são, entre aspas, espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. Mas se assim acontece para o comum dos homens, como para a grande parte da terra improdutiva, que faz parte do nosso mundo, também se distingue dentre todos uma pleiade de espíritos de boa vontade, que ouvem a palavra de Deus, ponham-na por obra, e dessa semente bendita resulta tão grande produção que se pode contar a 100 por 1, de maneira que a semente é a palavra de Deus, a lei do amor que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral, inclusive os profetas, e se resume no ditame cristão: adora a Deus e faze o bem até aos teus próprios inimigos. A palavra de Deus, que é a semente, é uma só. Quer dizer, é sempre a mesma que tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia a todos, deriva esse fato da variedade e da desigualdade de espíritos que existem na Terra, uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem,
a caridade, a liberalidade, a fraternidade. Outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apegados aos bens terrenos, às diversões passageiras. A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um. Beira do caminho, pedregal, espinhal e terra boa. Acresce ainda que nem todos os pregoeiros da palavra a apregoam tal como ela é. Em sua simplicidade, despida de formas enganosas, uns revestem-na de tantos mistérios, de tantos dogmas, de tanta retórica, ornam-na com tantas flores que, embora a palavra permaneça, fica obscurecida, enclausurada na forma, sem que se lhe possa ver o fundo, o âmago, a essência. Muitos a apregoam por interesse, como o mercenário que semeia, outros por vanglória e grande parte por egoísmo. Nesses casos, não dissipam as trevas, mas aumentam-nas. Não abrandam corações, mas endurecem-nos. Não anunciam a palavra, mas dela fazem um instrumento para receber ouro ou glórias. Para pregar e ouvir a palavra é preciso que não a rebaixemos, mas a coloquemos acima de nós mesmos, porque aquele que despreza a palavra, anunciando-a ou ouvindo-a, despreza o seu instituidor. E como disse ele, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem que um julgue. A palavra que falei, esta o julgará no último dia. João, capítulo 12, versículo 48. Que belíssimo quadro apresenta-se às nossas vistas quando, animados pelo sentimento do bem e da nossa própria instrução espiritual, lemos com atenção a parábola do semeador. À nossa frente desdobra-se vasto campo, onde aparece a extraordinária figura do excelso semeador, o maior exemplificador do amor de todas as idades, e aquele monumental sermão ressoa aos nossos ouvidos, convidando-nos à prática das virtudes ativas para o gozo das bem-aventuranças eternas. O Espiritismo, filosofia, ciência, religião, independente de todo e qualquer sectarismo, é a doutrina que melhor nos põe a par de todos esses ditames, porque ao lado dos salutares ensinos faz realçar a sobrevivência humana, base inamovível da crença real que aperfeiçoa, corrige e felicita. Que os seus adeptos, compenetrados dos deveres que assumiram, semelhantes ao semeador, levem a todos os lares e plantem em todos os corações a semente da fé que salva, erguendo bem alto essa luz do Evangelho, escondida sob o alqueire dos dogmas e dos falsos ensinos que tanto têm prejudicado a humanidade. Que linda leitura desse texto! Vamos então à complementação. A expressão "eis que o semeador saiu a semear", que encerra profundo magnetismo, trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado, já que a mensagem do Cristo implica o lançamento de sementes nos diferentes solos humanos. O verbo sair implica significativa dinâmica operacional, semear sempre o Evangelho, independentemente dos solos e das circunstâncias, sem aguardar resultados dessa semeadura. Para tanto, é preciso abrir as portas do coração e sair do casulo cristalizado das conveniências, alimentadas e realimentadas ao longo dos tempos. O que se refere ao tipo de solo ou local onde as sementes caíram? Bom, estes simbolizam as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência da vida. Os tipos de solo representam os caracteres predominantes de todas as almas, simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. Neles conseguimos distinguir as pessoas que possuem boa vontade em receber a boa nova ensinada por Jesus daquelas que não possuem essa boa vontade. A parábola nos dá 4 tipos de solos ou lugares, quais sejam beira do caminho, terreno pedregoso, espinhos e boa terra. Então, quem são as almas que se enquadram à beira do caminho? Aqui vemos os indiferentes. Achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos
e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. Veja que o texto fala que as sementes caídas ao pé do caminho serviram de alimento às aves. Não chegaram, pois, a germinar. Ou seja, as pessoas representadas pelo terreno situado à beira da estrada foram totalmente refratárias ao Evangelho. Representam, sem dúvida, os materialistas de todos os tempos. Somente as reencarnações sucessivas associadas ao aprendizado desenvolvido no plano espiritual poderão reajustar os situados ao pé do caminho para as realidades espirituais e para a importância do Evangelho. Os pássaros, conforme sugeriu Jesus, representam a ação dos espíritos adversários do bem, que se comprazem em fazer desaparecer os seus bons ensinos das mentes fracas, que não absorveram a mensagem divina, pois, tendo estas ficado apenas na superfície de um solo impenetrável, são levadas embora e nenhum ato bom venha a ser produzido. Mas olha que interessante, percebemos que o semeador continua a semear, ele não para, independentemente do indiferentismo humano, o semeador continua na sua missão de semear, oferecendo oportunidades a todos os que estiverem dispostos a conhecer o Evangelho. As pessoas representadas pelo terreno pedregoso se encontram numa situação melhor que as anteriores. As pedras indicam formações mentais cristalizadas ainda existentes em todos nós, espíritos imperfeitos, mas que precisam ser removidas ou desfeitas, seja pelo conhecimento de verdades imortais, seja pela melhoria moral. Bênçãos concedidas pela bondade do Pai Celestial. As pedras podem também ser vistas como condicionamentos ou reflexos dominantes da personalidade que se expressam sob a forma de interesses passageiros e superficiais e que não cedem espaço a entendimentos mais profundos. As pessoas simbolizadas pelo terreno pedregoso são as entusiastas de primeiro momento que, ante aos menores obstáculos que surgem no exercício do bem, não conseguem se manter fiéis aos ensinamentos de Jesus, deles se afastando. Fica claro, assim, que toda disposição de melhoria não se deve restringir às boas intenções, fáceis de serem dissolvidas nas lutas do cotidiano. É necessário que construamos uma boa base, uma base forte, firme e profunda, de conhecimento doutrinário, que possa alimentar a nossa sincera vontade de melhorar, criando empecilhos ao desânimo e ao abandono do trabalho. Já os espinhos indicam outro tipo de solo onde as sementes foram semeadas. São viciações, más inclinações ou imperfeições que ainda abrigamos. Devemos ter cuidado com esses espinhos, já que podem colocar em risco a boa produção da semeadura, além de sufocarem os mais valorosos projetos e as mais nobres intenções. Os espinhos representam também o egoísmo, a intolerância, a maledicência, o autoritarismo, o orgulho, a vaidade, o personalismo, entre tantos outros vícios que criam obstáculos ao processo de evangelização da criatura humana. Por fim, a boa terra. Ela representa a terra fértil, que possui condições propícias à germinação da semente. O terreno fértil produz uma lavoura de significativo valor, caracterizada por frutos suculentos e nutritivos. Entretanto, é importante considerar que nem todo terreno fértil produz igualmente. O trecho da parábola que diz: "E outra caiu em boa terra, e tendo crescido, deu fruto a 100 por 1", mostra que toda semente que encontra terreno qualificado pela bondade do Cristo produz incessantemente, sendo que o percentual de produção pode ser menor em uns e maior em outros. No entanto, o fato de uns produzirem menos não significa que não dê sempre uma resposta positiva. Muito pelo contrário. O que realmente importa, meus irmãos, é que façamos aquilo que nos compete. A parte que diz: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça", é o alerta que nos informa ser preciso não apenas escutar orientações propriamente ditas, mas aprender a identificar as oportunidades de crescimento. Aqueles que têm ouvido para ouvir não perdem tempo com lamentações, gemidos ou clamores.
conhecem as dificuldades que envolvem. Os que produzem bons frutos, mas não se detêm, trabalham incessantemente, guiando-se pelas elevadas intuições que lhe inspiram os benfeitores espirituais sem medos, pressas ou retardamentos. Palmilha o caminho da efetiva libertação, transformando-a em reservas de bom ânimo e encorajamento em bálsamos que aliviam as dores do próximo. E assim, depois dessa leitura desses ensinamentos grandiosos do dia, terminamos o estudo de hoje. Que o nosso Senhor Jesus esteja conosco. Um grande abraço.